Segunda chave, pastor, a segunda chave é como destravar a unção, né, e saber que a unção já está na minha vida, e como saber disso, como descobrir isso, porque nós vemos tantas pessoas que falam, eu quero a unção, eu quero o poder de Deus, eu quero receber algo de Deus. Só que se você não colocar à prova isso, você jamais vai saber que você tem. Tem coisa que você já carrega e ela só é destravada quando você tem uma ação. É ação. A ação, né? Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 13, quando Elias é arrebatado, Eliseu, ele pega a capa de Elias, ele pega a capa, vai para o Jordão e faz uma oração. Cadê o Deus de Elias? Aí ele pega e bate a capa, o Jordão abre. O que abriu o Jordão? Foi ele clamar ao Deus de Elias ou foi ele pegar a capa e bater no Jordão? Bater no Jordão. Foi bater no Jordão com a capa. E tem gente que está assim. Cadê o Deus do pastor Alisson? Cadê o Deus do... né? Que o Senhor deu para ele, porque o Senhor não dá para mim? E tá com a capa aqui na mão. Orando e com a capa aqui na mão. Que nem Moisés, igualzinho Moisés, em Êxodo 14, diante do Mar Vermelho, clamando a Deus com um cajado na mão. Deus fala, Moisés, por que clama a mim? Diga ao povo que marche, mas tu. Porque a exigência para quem tem fé é maior, viu, pastor? Para o povo, ó, só fala para continuar andando. Porque Deus não vai exigir uma atitude de fé para quem não tem fé. Deus não vai exigir atitude de ousadia para quem não tem ousadia. Se Deus exigir algo ousado para você, é porque Ele encontrou uma fé poderosa na tua vida. Então tem gente que está nessa situação. Aí Deus fala para Moisés, e tu pega o teu cajado. Poxa, Moisés com aquele cajado já tinha transformado o Nilo em sangue. Já tinha transformado em serpente diante de Faraó. E ele ainda está perguntando o que eu vou fazer, porque às vezes a gente ainda não acredita no que nós já temos, pastor. E como que a gente vai descobrir isso? Colocando à prova. Colocando à prova. Ou seja, Eliseu agora não tem mais o Elias para falar para ele, né? Filho, faz assim. Mas ele andou com Elias. Ele viu Elias fazer isso. Antes de chegar ali, onde eles estavam depois do Jordão, Elias abriu aquele Jordão batendo com a capa. Então o que ele fez? Ele simplesmente fez o que ele viu Elias fazer. É por isso que a Bíblia diz que a unção nos capacita para todas as coisas. Quem tem unção aprende vendo. Quem tem unção, pastor, não precisa nem ter alguém instruindo ali, ó. Ele aprende vendo. Quantas coisas eu aprendi com mentores de longe, que nunca sentei com eles. Nunca tomei um café junto. Mas através dos livros deles, através das ministrações, das mensagens, eu aprendi. O que é isso? A unção, ela me capacita. Então Elias, um dia bateu no Jordão, o Jordão se abriu, Elias não ficou, ó, assim que faz, filho. Não, mas Eliseu estava andando. Então, primeiro, por que Eliseu clamou ao Deus de Elias? Porque ele ainda não sabia o que ele estava carregando. Ele ainda não sabia o que estava sobre ele. Então, essa chave aqui, você quer saber o que está sobre a tua vida? Faça a prova. Eu até estava lembrando que Pedro, quando chegou lá lá em Atos 3, para aquele aleijado do templo, falou assim, ó, não tenho ouro, não tenho prato, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele sabia o que tinha e ele usou. Então, e até falando isso para você, tem muita gente que recebe transferência, atrás de transferência, que eu acredito, e que o apóstolo também acredita, que ele falou até que ele recebeu uma lá no primeiro programa que ele fez conosco, mas não usa essa segunda chave. Tem gente que está obeso de unção. É boa. Gente está obeso de unção e não está colocando em prática. Não tá. Ele está guardando tudo para ele. Então tem que agir. Tem que agir, tem que colocar isso para fora.
Né? Isso tem até a ver com alguma das chaves que eu vou trazer aqui, que é justamente a chave 3, daqui a pouco eu vou falar. Mas tem que colocar isso para fora. Então tem pessoas que ela já foi na ministração do profeta A, ela já recebeu a imposição de mãos do profeta B, ela já assistiu o curso do profeta C, e ela está lá. Quando vai ser minha vez, Senhor? É o Eliseu, na beira do Jordão, com a capa na mão, e fala, cadê o Deus de Elias? Não é. O Deus de Elias agora é o seu Deus. O Deus que agiu, o Deus que usou Elias, agora vai te usar. O Deus que capacitou Elias, te capacitou. Então, essa chave, pastor, é justamente ter essa ação, né, de se mover, eu preciso colocar a prova. Peraí, está na minha vida? Então, vou fazer o negócio acontecer. Né, eu me lembro que a primeira vez que eu orei por uma pessoa, que a pessoa foi curada, foi justamente um momento assim, onde o Espírito Santo já estava falando muito comigo, eu já tinha as chaves na minha mão, eu já tinha entendido através das revelações que o Senhor tinha me dado, através das ministrações, através dos livros que eu tinha lido, através de profetas que eu tinha ouvido, mas eu ainda estava assim, esperando talvez o anjo descer, pegar as minhas mãos e eu lembro que um dia eu tomei uma decisão, eu falei, hoje eu vou agir com fé. E aí eu orei por uma mulher na igreja, ela estava com um problema na perna, que ela não conseguia nem pisar. E ali eu orei, eu fui ousado em falar para aquela mulher começar a pular. E aquela mulher começou a pular e ela foi curada ali imediatamente. E ali foi o destravar. Porque você só precisa dar esse primeiro passo. Quando você tem a primeira experiência, aquilo vai te impulsionar, né? Eu costumo falar uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos é da fé. Depois que a fé nos leva a uma experiência, aí nós temos duas chaves, a fé e a experiência. Porque a experiência ela é uma âncora também para a fé, né? A fé nos impulsiona, mas a experiência ela também dá aquela segurança. Opa, eu vi como funciona e é assim. Então ali foi quando eu comecei a destravar realmente essa ousadia, mas a partir de um momento que eu, né, tive essa atitude, ou seja, já estava comigo, essa unção de cura, já me movia no profético, então essa unção já estava ativada na minha vida. Né, já estava ativada.